despertamento, né? Nós falamos aqui no culto da virada sobre despertamento. Só relembrar um pouquinho aqui. Nós falamos no culto da virada, primeiro, que despertar é responsabilidade nossa. Deus fala, desperta você que está dormindo, né? Desperta. Em segundo lugar, despertar. Para despertar, a gente precisa reconhecer que precisa de despertar, né? Reconhecer que nós estamos dormindo. Terceiro, despertar é sair da nossa zona de conforto, né? Nós falamos aqui sobre isso, falamos até do filho pródigo, que falou assim, levantar-me-ei e irei ter. E ele se levantou e foi, ou seja, ele teve atitude. Então, às vezes na nossa vida, meu irmão, para a gente experimentar o sobrenatural de Deus, depende de atitude nossa, de cada um de nós. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa, eu vou falar de uma coisa hoje. Tem muitas coisas que Deus usa para nos despertar, e a gente vai estar falando ao longo desses 12 dias aí de algumas coisas que Deus usa para nos despertar. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos de uma coisa que Deus usa para nos despertar às vezes. E nós falamos aqui no culto da virada que despertar é aquela coisa de você acordar para a vida. Despertar é quando a gente realmente toma uma posição. Peraí, do jeito que eu estou, tinha um pastor, eu trabalhei com ele muitos anos, toda a pregação dele ele falava no final. Ele falava assim, do jeito que você está, você não pode continuar. E é verdade, meus irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo uma situação na nossa vida, né? E do jeito que está, não pode continuar. Muitas vezes tem coisa na nossa casa que do jeito que está, não vai dar para continuar mais. Na nossa igreja tem coisas que às vezes do jeito que está, não dá para continuar. Então assim, então tem coisa na nossa vida, meu irmão, que a gente precisa despertar realmente, acordar para a vida. E muitas vezes tem uma coisa aqui que eu vou falar, esse tema hoje, é algo que Deus usa para nos despertar. Muitas vezes Deus usa para nos despertar. Você sabe o que é? É a fornalha das aflições. São as dificuldades, as lutas que a gente enfrenta na vida, as provações que a gente enfrenta na vida, muitas vezes é Deus nos sacudindo. Muitas vezes é Deus falando para a gente, olha, acorda. Muitas vezes é Deus falando assim, olha, você está até bem, mas você pode melhorar. É Deus dando uma sacudida para a gente despertar, meu irmão, daquela sonolência. Eu falei no culto da virada, que a gente precisa despertar da sonolência. Despertar porque às vezes nós estamos dormindo, espiritualmente dormindo. E muitas vezes, meu irmão, Deus vai usar as aflições da vida. Deus vai usar as dificuldades da vida. E aí cabe a mim e a você, cabe a nós, meu irmão, a gente escolher o que a gente vai fazer, o que a gente faz com as lutas que vêm sobre nós, com as aflições que vêm sobre nós. O que eu vou fazer das lutas que vêm sobre a gente? Qual vai ser a minha atitude? Eu posso escolher realmente ficar murmurando, ficar reclamando, ficar até revoltado com Deus, ou eu posso escolher então, falar assim, não, peraí, quem sabe não é Deus que está me despertando, quem sabe não é Deus que está querendo fazer algo maior na minha vida, quem sabe não é Deus que está querendo fazer algo novo na minha vida. Então, meu irmão, a gente precisa se despertar. Despertar, e muitas vezes as aflições que vêm sobre nós, é Deus nos despertando, meu irmão. As aflições que vêm sobre nós, é Deus despertando a nossa vida para algo maior. O primeiro exemplo que eu pego aqui é o exemplo de Jó. Jó, todo mundo conhece a história de Jó, né? Eles até brincam às vezes, falam assim, eu queria ser, o fulano era pobre, igual Jó. Quem dera, irmãos, a gente fosse pobre igual Jó, né?
Quem dera a gente fosse pobre igual Jó, né? Porque Jó, antes da aflição, ele era um dos homens mais ricos da face da terra. E depois das aflições, ele se tornou mais rico ainda, né? Então, na verdade, a questão de Jó, ele passou por sofrimento. Ele passou por dificuldades. Agora, por que eu creio que Deus usou as aflições para dar uma despertada em Jó? Porque, meu irmão, a Bíblia diz, começa lá o livro de Jó, no capítulo 1, começa assim, falando que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Esse era Jó. Era um homem tranquilo, era uma vida estável, financeiramente estável. Era um homem que era um homem reto, era um homem reconhecido, que tinha reconhecido na sociedade onde ele vivia. Tinha uma vida normal. Jó tinha uma família estruturada, em todos os sentidos. Jó tinha uma família estruturada, tinha uma vida tranquila. E aí, às vezes, as pessoas pensam, não, pastor, que precisa ser despertado, é só aquelas pessoas que estão vivendo numa situação de miséria, estão vivendo numa situação afastada de Deus, longe de Deus. Não, mas Jó, meu irmão, já tinha uma certa intimidade com Deus, tinha um certo conhecimento de Deus, estou falando um certo conhecimento, uma certa intimidade, que a gente vai ver que depois muda para melhor. Então, e aí aparece Satanás e fala com Deus assim, Deus fala para Satanás, na verdade, tem visto meu servo Jó? E aí, Deus que fala sobre Jó isso aqui, que era um homem reto, homem íntegro, que se desviava do mal, era um bom homem, era um bom religioso Jó. Mas aí, quando Satanás aparece, Deus fala para Satanás sobre Jó. Satanás falou, mas também você acumula ele de bênção, também está só abençoando ele. Tem razão do Jó ser tão seu amigo assim, ué. Tem razão do Jó ser tão íntegro assim, ué, com toda a bênção que você tem derramado sobre a vida dele. E aí Deus fala assim, tá bom, Satanás, então vai lá, pode tocar em Jó, em tudo que ele tem, na saúde dele, na família dele, só não toca na vida dele, né? Mas Jó está nas suas mãos. E aí a gente sabe, conhece o texto que Jó começa a passar por lutas, dificuldades, ele perde os filhos num só dia, perde todo o seu rebanho, quer o dinheiro, né? Alguns falam assim que as 3 áreas mais difíceis às vezes de mexer com a gente, que é mexer com a pessoa, é quando mexe no bolso da pessoa, quando mexe na saúde da pessoa, né? Quando a pessoa perde a saúde, e quando mexe com a família de alguém. E todas essas 3 áreas da vida de Jó foram afetadas com a permissão de Deus, irmãos. Com a permissão de Deus. Para o diabo fazer qualquer coisa contra a minha vida e a sua vida, ele só pode fazer com a permissão de Deus. Se Deus permitir. E por que Deus permite, pastor? É disso que a gente está falando. Por que Deus permite? Aí então, o diabo tocou em Jó então. Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, né? E perdeu a saúde, a ponto de ele ficar se coçando com cacos de telha. E ele passa por sofrimentos terríveis. Se a gente estuda o livro de Jó, você vai ver que no primeiro momento, ele fala aquela frase lá, hoje eu estava até ouvindo antes de sair de casa, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, né? Quando ele perde os filhos, perde os bens, a saúde não está legal, né? No primeiro momento, Jó ele fala assim, Deus me deu, Deus me deu, Deus me levou, bendito seja o Senhor. No primeiro momento, mas quando a gente continua lendo, vai ter momento que Jó sofre demais, meu irmão. Vai ter momento que Jó, ele murmura um pouquinho contra Deus. Ele não compreende por que ele está passando por aquela luta, assim como a gente, às vezes o ser humano, é normal, meu irmão. Quando a gente está na luta, nem sempre a gente vai entender o que está acontecendo ali na luta.
Mas mesmo quando a gente está na luta, meu irmão, tem que confiar num Deus que é soberano, num Deus que está no controle de todas as coisas. Deus não se esqueceu de você na hora da luta. Deus não se esquece de ninguém, meu irmão, na hora da sua luta, não, meu irmão. Deus não se esquece. Mas Jó, por algum momento, ele passou por situações de reclamar de Deus, de murmurar contra Deus, a acusação dos seus amigos, que eram para vir ajudá-lo, seus amigos vieram para apontar o dedo para ele, né? Então, meu irmão, se Jó não tivesse passado pela aflição, olha só o propósito, nós estamos falando aqui sobre o tema hoje, que muitas vezes nós somos despertados por Deus através das aflições que a gente sofre na vida. E se Jó não tivesse passado por aflições, meu irmão, você sabe o que teria acontecido com Jó? Eu tenho certeza que que eu não estaria pregando sobre Jó aqui nessa noite, se ele não tivesse passado pelas aflições para ser despertado por Deus. Não é? Então, se Jó não tivesse passado pela aflição, não estaríamos aqui falando dele. As aflições trouxeram um despertamento espiritual na vida de Jó. Ah, pastor, mas já era reto, já era íntegro. E tem muita gente, irmãos, que é reta e íntegra, mas não tem experiência com Deus, não conhece a Deus de verdade. Não é o fato de eu ser honesto, o fulano é honesto, olha, ele está pertinho de Deus. Não é assim não, meu irmão. Estar perto de Deus é relacionamento com Deus, é quando eu abro o meu coração, é quando eu entrego a minha vida, quando eu me rendo para Deus. Né? A honestidade é todos nós. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui chamada Vivendo Acima da Média. E eu li aquele texto que fala assim, que quando você fizer isso e aquilo, fizer a vontade do Senhor, você não fez mais do que a sua obrigação. Né? Então a gente precisa viver acima da média. Ser honesto é obrigação de todo homem, de toda mulher. Ser fiel à sua esposa é obrigação sua. Ser fiel ao seu marido é obrigação sua, irmão. Agora, para a gente ter um relacionamento com Deus, para a gente ser realmente despertado por Deus, meu querido, muitas vezes as aflições da vida vai nos despertar espiritualmente para a gente se aproximar realmente de Deus, para a gente ter experiência com Deus. Eu creio, meu irmão, e eu sei disso, que a Bíblia fala lá no capítulo 1 de Jó, eu creio. A Bíblia diz que ele orava já, ele era um homem de oração, mas eu creio, meu irmão, que depois daquelas aflições, no final da vida de Jó, ele orava muito mais. Talvez ele orava até antes, era como uma forma de praticar uma religião, mas agora, depois das aflições, meu irmão, ele tinha prazer de orar a Deus, ele tinha prazer de falar com o Senhor. Então ele orava antes, mas agora ele orava muito mais. Ele conhecia a Deus superficialmente. E eu abro um parênteses aqui, irmãos, para dizer que a maioria das pessoas que frequentam a igreja, no geral, conhece a Deus assim. Conhecem a Deus assim, muito superficialmente. A maioria das pessoas. Muita gente, tem muita gente frequentando as igrejas, de uma forma geral, que nunca tiveram uma experiência assim. Olha, eu ouvi, Deus falou comigo. Deus falou comigo hoje. Então, muitas vezes, as pessoas têm um relacionamento superficial com Deus. Jó tinha esse relacionamento superficial. Meu irmão, eu quero dizer para você que um relacionamento profundo com Deus não é só para pastor, não é só para pessoas especiais, não, meu irmão. É para qualquer pessoa que quiser ter um relacionamento com Deus. Se você sair daqui nessa noite falando, pastor, eu quero conhecer a Deus, você vai ter uma experiência com Deus. Se você sai daqui nessa noite falando assim, eu quero Deus, e a partir de agora eu vou orar a Deus, vou falar, Deus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ter experiência, eu quero conhecer o Senhor. Com certeza você vai conhecer.
E às vezes as aflições, as dificuldades que a gente passa na vida, meu irmão, ou ela nos leva para longe de Deus, ou elas vão nos aproximar de Deus. A escolha é sua. Ah, eu estou passando uma luta e culpa todo mundo e tal. Ou você pode falar assim, não, eu estou passando uma luta, Deus, mas eu creio que essa luta é para que eu me aproxime mais do Senhor. Essa luta é para que eu seja um marido melhor, é para que eu seja uma esposa melhor. Essa luta é para que eu seja um pastor melhor. Essa luta é para que eu seja uma igreja melhor. Mas as lutas, meu irmão, nos aproximam de Deus. Nos ajuda a ser um marido melhor. Lembro quando a Elzimar teve o André, que ela quase viu o Senhor, e não como João, né, como Isaías, né, que fala assim, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías falou assim, eu vi o Senhor. Mas se Elzimar visse o Senhor, ela ia falar assim, no ano que eu morri, eu vi o Senhor. Mas o Senhor livrou Elzimar assim, de uma maneira sobrenatural, né? A pressão dela chegou a zerar. Sabe o que é zero? Zero. Eu estava lá e eu vi o doutor Homero com a equipe médica, desesperado, correndo naquela maternidade Santa Terezinha, correndo de um lado para o outro, a equipe médica desesperada, enfermeiros. E eu entrava no quartinho e eu falava assim, Senhor, se a minha esposa, eu não quero ficar viúvo, não quero ficar cuidando dos meus filhos sozinhos, o André recém-nascido. E ali eu não sei se eu melhorei, tem que perguntar para o Elzimar depois. Mas eu saí dali com o propósito, não, eu vou ser um marido melhor para minha esposa, eu vou ser melhor para minha esposa. As aflições, meu irmão, nos aproximam de Deus. É para te aproximar de Deus, não é para te afastar de Deus, não. As aflições é para nos aproximar. As lutas e as dificuldades é para nos ensinar e nos aproximar de Deus. Então Jó conhecia a Deus superficialmente, mas lá em Jó 42, no versículo 5, ele fala assim, eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora ele via Deus, e isso não era para qualquer um no Antigo Testamento, não, irmãos, ver Deus. Ah, eu te conhecia como um religioso, eu praticava até tudo direitinho, mas eu não tinha experiência com o Senhor. Mas agora os meus olhos podem ver o Senhor, aleluia. As aflições às vezes vêm para nos despertar, meu irmão. Para nos acordar. As aflições que às vezes a gente passa na vida, vêm dizendo assim, ei, acorda! Desperta! E eu fiquei imaginando, Satanás, que vergonha que Satanás passou depois da prova, né? Depois que Jó passou por tudo aquilo. E eu creio que foi um momento, irmãos, né? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Eu creio que foi por um momento. A Bíblia diz que depois de tudo aquilo, Jó ainda viveu, me parece que é 170 anos ainda. E morreu velho e farto de dias, morreu próspero, viu novos filhos, filhas, as filhas mais lindas, viu seus netos, bisnetos, e morreu já bem farto de dias na face da terra. Eu fico imaginando Satanás que vergonha que ele passou, né? Porque ele fez de tudo para que Jó se afastasse de Deus, murmurasse contra Deus. E quanto mais ele fazia, meu irmão, guarda isso no seu coração, você que é servo de Deus. Quanto mais, se você é servo de verdade, entregou sua vida para Deus de verdade, quanto mais situações complicadas, tribulações, provas vier contra a sua vida, mais você vai se aproximar de Deus. Amém? Depois daquelas provas todas, meu irmão, Jó estava mais próximo. Tudo que Satanás fazia para afastar Jó de Deus, fazer Jó murmurar contra Deus, mais Jó se aproximava de Deus. Tem que ser assim na vida do crente verdadeiro, meu irmão.
Tem que ser assim, as nossas provas devem nos aproximar mais e mais e mais e mais de Deus. As lutas, as aflições devem nos despertar para orar mais, para buscar mais a face de Deus, para acordarmos, né? Falar assim, Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero realmente aprender com o Senhor, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero ver o Senhor como eu nunca vi antes, eu quero ouvir a voz do Senhor como até agora aqui eu não ouvi ainda, Deus. Então Jó, meu irmão, é um exemplo de pessoa que Deus usou a fornalha da aflição e ele se aproximou mais de Deus, ele foi despertado por Deus. Outra pessoa que Deus usou essa fornalha da aflição, não é bem uma pessoa, mas vamos dizer assim, o povo de Israel, mas na pessoa de Abacuque. Abacuque, ele ora, e sempre que eu falo de Abacuque, meu irmão, eu aprendo com Abacuque o seguinte: quando você ora, Deus age por causa da sua oração. Só que o agir de Deus nem sempre é da maneira que a gente quer que Deus haja. Quando você ora, por exemplo, por alguém na sua casa que é envolvido com algum vício, a maneira de Deus trabalhar na vida daquela pessoa, ou que está vivendo uma vida de pecado longe de Deus. E muitas vezes a maneira de Deus trabalhar na vida da pessoa é até permitindo que aquela pessoa se aprofunde ainda mais naquele pecado. É como se Deus estivesse acelerando o tempo para aquela pessoa. Não, peraí, deixa eu dar uma acelerada aqui, deixa eu fazer ele passar logo por tudo isso aqui, deixa ele chegar rápido lá no fundo do poço. Muitas vezes Deus age assim. Você está orando, aparentemente parece que a pessoa está piorando, mas é Deus que está trabalhando. É a aflição que vai vir sobre aquela pessoa, vai ser intensificada sobre a vida daquela pessoa, para ela reconhecer que só o Senhor é Deus, amém? Amém? Quando você orar, não espere só a pessoa, vem calminha, ele está tão calminho, pastor, ela está tão calminha, não. Quando você orar, esteja preparado para aquela pessoa, inicialmente, até piorar aquela situação que ela está vivendo, meu irmão. Esteja preparado. Porque Deus vai acender mais a fornalha da aflição sobre a vida daquela pessoa, para que ela reconheça que o Senhor é Deus. E Abacuque, então, se você abrir a Bíblia lá em Abacuque capítulo 1, eu vou citando aqui, a Bíblia diz que ele ora por um despertamento espiritual do povo de Israel. E aí quando ele está orando, do versículo 1 até o versículo 4, lá de Abacuque, a gente vê Abacuque orando, e ele falando com Deus assim, até quando, Senhor? Até quando esse povo vai ficar oprimindo? Até quando, Senhor, esse povo vai ficar na prostituição? Até quando, Senhor, esse povo vai ficar adorando outros deuses? Até quando, Senhor? E aí, meu irmão, Deus levanta a aflição sobre aquele povo, o povo de Israel, o povo de Judá. Deus levanta a aflição e Deus fala assim, então tá bom, Abacuque, vede, maravilhai-vos, lá em Abacuque capítulo 1, versículo 5, vede, maravilhai-vos, eu vou fazer uma obra tal na vida desse povo, que quando for contada as pessoas não vão acreditar. Mas qual que é a obra que Deus vai fazer sobre aquele povo, meu irmão? Ele ia levantar os caldeus como um inimigo feroz, que vinha destruindo tudo, que vinha acabando com tudo, marchando sobre a face da terra e subjugando todas as nações. Deus fala assim, a obra que eu vou fazer é essa, Abacuque, estou levantando os caldeus contra a nação. E Abacuque até fala assim, mas o senhor está levantando um povo que é mais ímpio que nós, para castigar nós. Então é assim, meu irmão, muitas vezes você ora e Deus começa a agir. O agir de Deus muitas vezes é acelerando aquela situação de pecado que aquela pessoa, por exemplo, está vivendo, ou talvez você está vivendo. E aí Deus, lá no capítulo 3 de Abacuque, Deus fala assim, Abacuque está orando ainda, ele vê que as coisas só pioraram depois que ele começou a orar.
No capítulo 2 ele fala assim: vou me colocar sobre uma torre de vigia até o Senhor falar comigo. E o Senhor fala com Abacuque. O Senhor não resolve os problemas de Abacuque. E é assim, meu irmão, nem sempre quando a gente ora, Deus resolve todos os nossos problemas. Seria maravilhoso eu falar para você assim: não, você vem para Jesus e acabaram-se os seus problemas. Não é verdade. E aí depois você passa um ano na igreja, o pastor falou que eu não ia ter problema, e aí a pessoa se afasta da igreja. Não, meu irmão. Muitas vezes a gente serve ao Senhor, a gente passa luta também. A gente passa por provação também, meu irmão. Mas, meu irmão, é como Jó falava assim: olha, eu sei em quem eu tenho crido, e por fim ele se levantará de sobre a terra. A nossa fé está no Senhor, meu irmão, que cedo ou tarde, né, uma hora a bênção, a vitória vai chegar para mim e para você, meu irmão. Amém? E Abacuque então, ele fala assim: tenho ouvido, ó Deus, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Ele ficou alarmado com tudo que Deus falou que ia fazer, castigando o povo, ouvindo a oração dele, mas o ouvir de Deus vem em forma de castigo sobre aquela nação. E ele fala assim: tenho ouvido alarmado as tuas declarações, eu me sinto alarmado, mas eu peço que o Senhor avivar, meu irmão, é o mesmo que despertar. Avivar é até mais que despertar, porque avivar é dar vida àquilo que está morto. E Abacuque fala dessa oração que transcorreu séculos e séculos, chegou até Jesus, passou por dias de Jesus, chegou até nós. E ele fala assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, e na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Ele estava falando: Deus, eu sei que o Senhor está agindo, eu sei que o Senhor está trabalhando em prol que essa nação se converta ao Senhor. Eu sei disso, Senhor. Eu peço ainda que o Senhor aviva, que o Senhor faça a tua obra, traga um avivamento sobre essa nação, traga um avivamento sobre este mundo, meu Deus, traga esse avivamento. Eu sei que o Senhor está tratando com eles, para que eles reconheçam o Senhor, para que eles sejam avivados diante do Senhor. Eu sei que o Senhor está trabalhando, Deus, mas eu peço, na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Na hora que o Senhor estiver irado contra eles, pensando em destruí-los, ó Deus, lembra da sua misericórdia, lembra que o Senhor é um Deus misericordioso. Essa oração é maravilhosa, irmãos. É maravilhosa essa oração de Abacuque, que ele entende que aquela aflição que o povo estava passando era para trazer futuramente um avivamento na vida daquele povo. Ele entende que aquela aflição era um despertar de Deus no povo de Israel, naquele povo. E ele compreende, é por isso que ele termina dizendo: tem um microfone aí, pastor Clóvis? Só o microfone. Sabe que sua voz é quase igual a minha para cantar? Então, ainda que é Figueira, mas espera aí. O pastor Clóvis, ao invés de eu ler a Bíblia aqui, vai cantar. Então, irmãos, o Abacuque, ele entende que aquela aflição do povo era para despertar o povo, para ter um despertamento, para ter um avivamento no meio do povo. Por isso que Abacuque, pastor Clóvis, ele termina o livro de Abacuque, é um cântico, né? Que a gente tem cantado nos últimos dias, mas já era um cântico, antes do Fernandinho cantar, já era um cântico que estava na Bíblia. Pode ir lá, pastor Clóvis. Ainda que a figueira, tem que começar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. De novo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Amém? E boa estratégia, pastor Clóvis, quando ele esquece, ele...
Peguei de surpresa. Tá, irmão, mas é um cântico. Esse cantor é tudo sem pastor Glória. Né? Então, irmãos, ele terminou o livro de Abacuque dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, vamos lá? Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Então, meu irmão, muitas vezes as aflições é para nos aproximar de Deus. Muitas vezes as aflições é para aproximar aquele familiar nosso de Deus. Muitas vezes as aflições é para aproximar aquelas pessoas da igreja que estão assim, aquela mornidão espiritual. É para despertar, né? Para despertar. E outra pessoa que na Bíblia também passou por aflição, e essa aflição aproximou essa pessoa de Deus, foi o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante. Vou falando aqui, está tudo lá. Se quiser colocar ali, Davi, 12, 7 em diante. Vou falando, vocês vão passando ali. Então, a Bíblia vai dizer o seguinte, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, isso é segundo. 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 7, Paulo vem falando assim, eu tive umas experiências aí com Deus, eu subi até lá no terceiro céu e voltei, não sei o quê. E aí ele fala assim, por causa dessas minhas experiências, para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações que Deus me deu, para que eu não ensoberbecesse, Deus colocou em mim um espinho na carne. Paulo está dizendo o seguinte, que existem aflições que são necessárias na nossa vida, irmãos, para a gente permanecer na presença de Deus. Existem aflições, Paulo está dizendo assim, essa aflição que veio sobre mim, foi para que a soberba não entrasse no meu coração. Gente que é pregador, a gente sabe muito bem que é isso, irmão. De vez em quando eu prego ruim aqui, e vou para casa quase chorando, quase sem conversar, meio calado assim, fico, meu Deus, que pregação é essa que eu fiz hoje? É isso aqui. Que de vez em quando a gente acha que a gente está pregando bem demais, alguém elogia, pastor, eu estou ouvindo a sua mensagem, e tal, uma benção, estou ouvindo na rádio. Então, meu irmão, de vez em quando Deus faz a gente pregar uma mensagem tão ruim para a gente. E a gente vai para cá assim, meu Deus, para que eu fui pregar isso hoje? E depois, não, isso é Deus que tá trabalhando no meu coração para que a soberba não entre no coração da gente. E outras coisas, irmãos, algumas perdas que às vezes a gente tem na vida. Perdas que a gente tem na vida justamente para não deixar soberba. Quando você começa a colocar, por exemplo, o seu carro, a sua casa, os seus bens, acima de Deus, por exemplo. Aí Deus permite alguma coisa acontecer. Parou de acontecer comigo, graças a Deus. De vez em quando acontece ainda, porque eu não estou nem aí também para essas coisas. Mas o primeiro carro novo que eu comprei, um dia eu estava em Valadares, aí eu parado no sinal assim no bairro São Cristóvão ali para atravessar a JK voltando para o lado de cá. Aí um rapaz encostou a moto atrás de mim, na hora que o carro novinho, irmãos, cheirando. É capaz de não tinha nem tirado o plástico da poltrona ainda, né? Aqueles selos que vem no carro. E aí o rapaz encostou o carro atrás de trás, a moto atrás, e na hora que ele foi arrancar, ele arrancou, empinando a moto assim, bateu na traseira do carro, deu uma amassada. Eu fiquei tão chateado, tão nervoso. Não vou nem falar, não, que eu fiz, não. E aí eu entendi, falei assim, a gente tem que aprender, a gente ouve a voz de Deus nesses detalhes, irmãos. Essas mínimas coisas você tem que aprender a ouvir a voz de Deus falando com você. Isso é Deus que está trabalhando. Aí peguei endereço, veio o dono da moto, o rapaz não era dono da moto, estou resumindo a história, que eu não posso contar tudo, não. E aí eu peguei o endereço, o telefone, para receber aquilo. Não, vou te pagar e tal. E aí eu pensei, quer saber? Deixei aquela marquinha lá, meu irmão, até no final, até vender aquele carro, nunca consertei.
aquela marquinha. E a partir dali eu passei a entender que Deus estava querendo que eu não colocasse o coração quando eu comprasse um carro. Colocar o coração no carro, né? Então essas coisas, meu irmão, que tem aflições, que existem e são necessárias. Outra vez eu comprei um carro, viajei, o Zimar ficou para mexer com a documentação, emplacar o carro e tal. Quando eu voltei, eu fui levar alguém, na hora que eu estava voltando, passei em frente à casa do pastor Lauro. Aí eu vi o pastor Lauro assim, eu parei, né, para o pastor Lauro conhecer o carro novo, e o pastor Lauro estava abrindo o portão, e o portão dele não tinha aquele ganchinho assim que trava, né, para o portão parar de abrir. E aí o pastor Lauro soltou o portão, e eu tinha parado o carro, o portão veio assim, graças a Deus se deu o livramento. Veio e arrancou a maçaneta ali da porta, saiu rasgando aquela ali, a traseira do carro ali. E aí eu passei a entender, não, isso é Deus. Eu não posso colocar o coração em carro, nem em casa, meu irmão, nem nada, nem nenhum bem material. A gente tem que ir aprendendo essas coisas, é isso que Paulo está falando, irmãos. Tem coisas que acontecem na nossa vida para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente não coloque o coração em coisas. Não, nosso coração tem que estar em Deus, meu irmão. Nosso tesouro está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso tesouro não pode estar aqui na terra. Então, às vezes, Deus permite aflições, e essas aflições são necessárias em nós. Segunda coisa que a gente vê no versículo 8 aqui, ainda de 2 Coríntios 12. Daqui a pouquinho eu parar para a gente orar, tá, irmãos? É que, às vezes, Deus não ouve a nossa oração, quando você está fazendo, não ouve no sentido de responder favoravelmente a nós. Você está passando uma tribulação, está passando uma dificuldade na sua vida, e aí você ora. Quantos aqui já oraram e Deus não, parece que não respondeu a sua oração? É só eu? Amém, amém. Tem uns 3 aí, ou 4. Né? Então, meu filho, você não está sozinho não. O apóstolo Paulo orou 3 vezes para que Deus retirasse o espinho da carne dele. Eu já orei, tem coisa que eu já orei tantas vezes, não aconteceu. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, olha, Deus não responde a nossa oração, porque Ele tem um propósito naquela aflição. Tem aflição, meu irmão, ao contrário do que muita gente prega por aí falando, que o crente não pode passar por luta, não pode passar por dificuldade. Tem aflição na nossa vida, meu irmão, que é necessária. Tem aflição na nossa vida que é propósito de Deus. Você não sabe como que eu tenho medo de pregar uma mensagem como essa que eu estou pregando hoje. Porque geralmente a gente prega e vai viver isso aqui depois. Melhor que eu já estou vivendo, né? Então, já estou passando pela prova, dando glória a Deus. Amém, irmãos? Então, assim, por que, irmãos? Às vezes Deus não responde a nossa oração, porque Ele tem um propósito naquela aflição. Paulo fala assim, 3 vezes orei ao Senhor, 3 vezes Ele falou para mim, Paulo, eu não vou fazer isso que você quer não, Paulo. A minha graça te basta. Acontece, meu irmão, a gente orar, mas Deus tem um propósito. Deus quer que você passe por aquilo. E quando Deus quer que você passe, meu irmão, ninguém vai passar no seu lugar. Eu já passei situações na minha vida que eu procurei ajuda com um, ajuda com outro, ajuda com outro. Fecharam-se todas as portas. E aí eu fui entender, não, isso aqui é eu e o Senhor. E fui consertar com Deus. Só Deus, o Senhor não tem culpa de nada disso. Foi eu que fiz a burrada, foi eu que fiz esse negócio errado. Mas o Senhor me ajuda agora. Eu orei quase como Abacuque. Agora o Senhor lembra na tua ira, o Senhor lembra da misericórdia do Senhor. Então, meu irmão, por quê? Tem situação que a gente passa que é propósito de Deus. E Ele não vai tirar aquilo. E outra coisa que nós aprendemos aqui ainda com Paulo, que é que com as tribulações que Deus usa, meu irmão, muitas vezes para nos despertar, muitas vezes com algum propósito que Ele tem e está fazendo na nossa vida ou na vida dos nossos familiares, tem situações, tribulações que Ele está usando para nos despertar, mas com essa tribulação, com essa aflição, vem uma coisinha chamada graça de Deus. Graça de Deus. Você sabe por que você não morreu ainda com aquela aflição? Por causa daquela aflição?
Por causa da graça de Deus. Você sabe por que nós estamos aqui? Por causa da graça de Deus. A graça de Deus é Deus olhando para nós, falando assim: você não merece não, menino, mas eu vou fazer por você isso aí. É a graça de Deus. É Deus olhando para nós e falando assim: olha, você vai passar por essa situação, mas fica tranquilo, porque a minha graça está sobre você. Você vai passar por essa situação de uma forma tão suave por causa da minha graça, porque a minha graça te basta, a minha graça é suficiente sobre a sua vida. Então tem situação, meu irmão, que vai vir a tribulação, vai vir a angústia, a dificuldade, mas a graça de Deus está sobre nós, e essa tribulação, essa aflição não vai te matar não, meu irmão, só vai te aproximar mais e mais de Deus. É isso que o apóstolo Paulo entende, meu irmão. Ele entende que aquela aflição não era para matar ele, mas que aquela aflição era para tornar ele mais forte. E ele fala assim: por causa disso agora eu vou me gloriar até nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, guarda isso, meu irmão, guarda isso. Você precisa olhar para Deus na hora da luta, na hora da sua tribulação. Você precisa aprender a olhar para Deus, esperar de Deus algo sobrenatural, uma graça sobrenatural sobre a sua vida. Você precisa aprender a olhar para Deus, meu querido, e falar: Deus, eu vou vencer. Está difícil essa luta, mas eu vou vencer, meu Deus, porque eu vou receber uma graça maravilhosa, especial do Senhor sobre a minha vida, e eu vou sair lá na frente. Isso não vai me fazer mais fraco não, Deus. Isso não vai me desviar da presença do Senhor, não. Isso não vai fazer com que eu pereça, não, ao contrário. Isso vai me tornar mais forte ainda na presença do Senhor. Eu preciso aprender essas coisas, irmãos. Aprender e nos levantarmos mesmo, meu irmão, não aceitar a derrota. Quando eu falo de não aceitar, não é aquilo que vem de Deus, não. Quando eu falo de não aceitar, que as pessoas oram muitas vezes, falam assim: Deus, eu não aceito isso. Se está vindo de Deus, meu irmão, quem somos nós para dizer assim: Deus, eu não aceito? Se está vindo de Deus, meu irmão, você só pode falar assim: Deus, eu não estou entendendo agora, está difícil. Oh, meu Deus, mas se está vindo do Senhor a minha vida, me dá graça para suportar. E faz com que isso contribua para o meu bem. Faz com que isso me torne uma pessoa mais forte. Faz com que isso me torne uma pessoa que agora, a partir de agora, não vai mais ser derrotado por essas coisinhas de jeito nenhum, mas que vai se levantar mais forte ainda na presença. Tem que ser assim, meu irmão, a nossa vida. Você não pode baixar a cabeça, né, na hora da luta, na hora da tribulação. Você não pode baixar a cabeça, você não pode desistir, meu irmão, não pode desistir. Porque não é porque você não está passando luta, não é porque você está passando luta que Deus se esqueceu de você, não. Não é porque você está passando luta que esse Deus agora é um Deus diferente, ou é um Deus indiferente às suas lutas. Não, meu irmão. Às vezes é para te fortalecer. Às vezes é para dar um sacode em você. A maioria de nós, irmãos, que tivemos um encontro com Deus, foi aquele sacode assim que a gente perdeu até o rumo. E aí a gente fala assim: para onde eu irei? É só para Deus, para onde irei eu? Só tu tens as palavras de vida eterna. É para Deus que eu preciso correr. Então, meu irmão, quando vem as aflições, o apóstolo Paulo aprendeu isso. Quando eu estou fraco, aí sim é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa. Isso aqui é tremendo, irmão. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Ele diz assim: porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou muito forte, meu irmão, não tem espaço para o poder de Deus agir na minha vida. Agora, quando eu estou fraco, quando eu estou vulnerável, quando eu estou totalmente dependente de Deus, quando você fala assim: Deus, eu não sei o que fazer, Deus. Eu não tenho nada para falar sobre essa situação. Eu não tenho nada para dizer, Deus.
Quando você age assim, meu irmão, quando você fala para Deus, ó Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei mais nada, está aí a situação, não sei como lidar com isso. Meu irmão, é impossível Deus não agir a seu favor quando você reconhece as suas fraquezas, reconhece a sua dependência de Deus, meu irmão. É impossível. É impossível. O poder de Deus se aperfeiçoa. Deus gosta de gente fraca, meu irmão. Eu não gosto de pessoas arrogantes na presença dele. Deus, eu não aceito. Deus, se o Senhor não fizer isso, eu vou rasgar minha vida. Minha Bíblia pode rasgar 10, 20, 30 Bíblias, meu irmão. Quando Deus não quer fazer, Ele não fará, meu irmão. E para com essa arrogância na presença de Deus. Se humilhe e fala, Deus, eu estou fraco, Deus, eu não sei o que fazer. Aí Ele entra ao seu favor, Ele age por você, meu irmão. Deus gosta de gente fraca, meu irmão. Deus gosta de gente fraca, gente que não sabe o que fazer, não sabe o que falar. A gente não sabe como agir mais. É assim que Deus gosta, meu irmão. É assim que Deus gosta. Porque ele fala assim, você não pode não? Eu posso. Você não pode não? Você não sabe fazer não? Eu sei todas as coisas. Eu sei. E eu vou te ajudar a partir de agora. Uma vez eu estava passando um problema tão grande com o obreiro numa igreja, muitos anos atrás. Eu entrei no banheiro para tomar banho e disse, Senhor Deus, vou deixar essa igreja para lá. Né? Não vou mexer com isso não está tendo jeito, não sei o que fazer. E Deus me deu assim, irmãos, num estalo assim, Deus falou, vai lá, domingo de manhã, você vai falar isso. E quando Deus dá a direção, meu irmão, quando você conhece que você não sabe, quando você está assim, um sabichão, uma sabichona, pode achar que eu resolvo aqui, Deus só fica te olhando. Quando você fala assim, Deus, eu não sei, irmãos, foi uma coisa tão simples, uma coisa que seria tão difícil, tão complicada, que eu via tanta barreira, foi tão simples, irmãos, que eu quase não acreditei. Eu fiquei esperando assim para ver se a paulada que ia vir em mim, né? A pancada que ia vir, não veio nada. Oh Deus, foi fácil demais. Aí. Por quê, meu irmão? Quando você reconhece que não pode, Ele se levanta ao seu favor. Ele te dá a vitória. Fique de pé, queria orar por você. Queria orar por você, nós vamos orar sobre a campanha. Mas quem sabe você tem enfrentado lutas, dificuldades. Quem sabe, não é? Você tem enfrentado aflições na sua vida. E essa palavra, todo esse tempão todo que eu gastei aqui, foi só para dizer para você, meu irmão, que Deus está usando a fornalha das aflições para despertar você, para fazer você acordar. E quando você está falando para você aqui, pode ter certeza mesmo, está cortando a espada. A Bíblia diz que a Bíblia ela é como uma espada de 2 gumes. Ela corta para os 2 lados, não é só para lá não. Quando está cortando aí, porque já cortou aqui também. Está cortando aqui também. Mas a gente precisa entender isso, meu irmão, que as lutas, as aflições, é um despertar de Deus, é um sacode de Deus para a sua vida e para a minha vida, para a nossa vida, meu irmão. É Deus gritando bem alto, às vezes conosco, através das aflições, dizendo assim, ei, acorda, desperta, chega de dormir o sono da indolência, desperta para as coisas de Deus, desperta para a oração, desperta para a palavra, desperta para buscar conhecer a Deus, meu irmão, para se render, para entregar a sua vida de verdade para Deus. Imagina o que Deus pode fazer com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Pessoas aqui que Deus tem capacitado, tem dado ousadia, coragem, para tantas coisas. Mas Deus quer, meu irmão, minha irmã, que você se desperte para Ele. Você fale como falou Isaías, Deus, eu passei algumas coisas da minha vida, Deus, que eu acho que é para chegar até aqui, hoje, para chegar neste momento aqui.
Tem coisas que a gente passa na nossa vida, meu irmão, é Deus nos preparando. Eu sempre lembro disso, quando eu fui cobrador de ônibus há mais de 30 anos atrás. Hoje eu lembro, puxa vida, Deus já estava me preparando para ser pastor, para lidar com gente, com pessoas. Quero orar por você. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, eu quero orar, meu Deus, e abençoar cada vida, meu Deus, aqui nessa noite. Este, meu Deus, é o ano que nós estamos intitulando, eu creio que vem do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos pregar sobre despertamento, meu Deus, sobre crescimento, despertamento sobrenatural, crescimento sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, continua nos despertando, despertando a igreja do Senhor, despertando o povo do Senhor, Pai, nos despertando, Pai, para crescermos em todas as áreas da nossa vida, em todas as direções da nossa vida. Abençoe, meu Deus, cada vida. Se tem alguém passando por provações aqui nessa noite, Pai, toma nas tuas mãos e derrama aquela graça, derrama muita graça, meu Deus, derrama muita graça para que essa pessoa possa passar por essa provação, por essa aflição, e passar, meu Deus, assim, depois olhar para trás e falar assim: como que eu consegui vencer tudo isso? Foi a graça de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Foi a graça de Deus sobre a sua vida, minha irmã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nos dê humildade para reconhecer às vezes as nossas fraquezas e deixar com que o poder do Senhor se aperfeiçoe nessas nossas fraquezas, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro e abençoo cada vida que está aqui, Pai. Que cada um de nós possamos entender nessa noite que algumas dificuldades e aflições passamos é propósito do Senhor na nossa vida, mas nós vamos sair vitoriosos lá na frente, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, meu irmão, você vai sair vitorioso. Em nome de Jesus, minha irmã, você vai sair vitoriosa dessas aflições, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Amém. Aleluia.